Tudo bem, galerinha? Estamos aqui para mais uma videoaula não presencial de educação física. A aula de hoje vai tratar sobre esportes de precisão. Não esqueçamos que na aula passada eu pedi para vocês providenciarem para a gente um determinado material que a gente precisaria para a aula de hoje. Vocês estão lembrados? Então, eu falei da bolinha de papel, ok? E também das nossas latinhas, né? As nossas latinhas de refrigerante, ok? Legal. Então, vocês recolheram esse material? Espero que sim. Então, vamos à nossa videoaula de hoje, que vai tratar, como eu falei, sobre esportes de precisão. Aí está. Vamos, então, dar início à nossa aula sobre esportes de precisão. Bom, nós já falamos na aula passada sobre algumas classificações dos esportes. Vocês devem estar lembrados, né? Esportes de precisão, esportes de marca. Pois é. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos tratar especificamente dos esportes de precisão. E aí, pelo nome, você já deve identificar, né? Esporte de precisão é aquela modalidade, aquela categoria em que o objetivo é você acertar um determinado alvo, ok? A partir do lançamento de um determinado objeto. A gente tem vários esportes considerados esportes de precisão. Por exemplo, o boliche, a bocha, que nós vamos falar sobre ela, porque inclusive ela vai ser conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? O arco e flecha, o tiro ao alvo e outras atividades. E quais são as características desses esportes de precisão? Vamos lembrar? O atleta deve desenvolver uma mira ou uma pontaria precisa para acertar o alvo, né? Nessa atividade, acontecem arremessos, batidas ou ainda lançamentos de objetos específicos. Aí você pergunta, batidas, professor? Por exemplo, nós podemos pegar como exemplo o golfe ou o beisebol, né? Em que quando alguém arremessa a bolinha, o objetivo seu é bater na bola, né? Acertar a bola para mandar ela o mais longe possível. Assim como no golfe, o objetivo é você bater na bolinha para acertar ela dentro de um determinado buraquinho, né? Que tem um nome, depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? O que mais? Precisa de um alvo a ser acertado ou ainda que a gente consiga aproximar dele. E essas provas, essas modalidades de esporte de precisão, geralmente são provas disputadas em caráter individual, mas também tem provas coletivas, ou seja, que a gente participa em equipe. Mas na maioria das vezes não há interação direta entre os participantes da atividade. Então vamos a algumas modalidades de esportes de precisão. A bocha, que você está vendo aqui, né, à sua direita, então nessa bocha, ela é um esporte em que duas pessoas ou duas equipes vão disputando uma, né, contra a outra. E a ideia é que, se você ver a figurazinha aí das bolinhas, você vai ver que tem bolinhas pretas, bolinhas azuis e tem uma bolinha pequenininha lá, né? Essa bolinha pequenininha é chamada de bolim. Essa bolinha pequenininha ela é posicionada num determinado ponto aí do espaço onde acontece o jogo, né? E o objetivo é que, atrás de uma linha, o jogador deve lançar a sua bolinha para que ela se aproxime o mais próximo possível daquela bolinha pequenininha lá, chamada de bolinha. Então, qual é o objetivo desse jogo? É você lançar a bola com determinada força para que ela vá rolando, rolando, rolando e aproxime o máximo possível dessa bolinha. Você tem 6 bolas para jogar e o seu adversário tem outras 6 bolas para jogar. Se for em equipe, eles vão alternando, cada um jogando uma bolinha, com o objetivo de aproximar a bolinha da sua cor à bola menor do jogo, que é a bolinha, tá bom? Cada vez que você termina uma rodada, a bolinha de cor do jogador que estiver mais próximo do bolinho é considerado vencedor e ganha um ponto. Ganha, então, portanto, a equipe que conseguir somar 15 pontos, ou ainda, a gente pode estabelecer outras regras. Mas nós vamos trabalhar isso numa outra aula, ok?
Um outro esporte de precisão também, que a gente já deve ter ouvido falar, é esse que a gente joga num gramado, né? Aquele gramado bonito, e que a gente tem um taco que deve golpear a bola para que ela caia especificamente, né, dentro de um determinado buraco. Esse esporte é conhecido como golfe, né? E aí ele se desenvolve a partir das suas próprias regras. Pois bem, quais são os jogos que nós vamos vivenciar hoje e que trabalham são a base para os esportes de precisão? Lembrando que a gente já diferenciou jogo de esporte, então o que a gente vai praticar hoje são jogos de precisão. Cada vez que a gente pratica esses jogos de precisão, a gente melhora a nossa coordenação motora e, consequentemente, quando nós formos praticar os esportes de precisão, a gente tem grandes possibilidades de ter mais êxito ou mais facilidade para praticá-los. Então, por exemplo, gosto de brincar de vôlei, por exemplo. Vôlei não é um esporte que se pode dizer de precisão, mas ele tem fundamentos, ou seja, ele tem gestos, né, que necessitam de precisão no contato com a bola. Então, por exemplo, o saque, você precisa ter um golpe de precisão para colocar a bola do outro lado da quadra, onde você quer. E quando você pratica alguns jogos de precisão, você desenvolve essas habilidades motoras, essas coordenações, e você vai ter facilidade para praticar os esportes de maneira geral, em especial também os esportes de precisão, tá bom? Então vamos aos nossos jogos de precisão que a gente vai praticar hoje, usando a nossa bolinha de papel e usando a nossa latinhas, ok? Bom, antes da gente entrar especificamente nos jogos, eu quero falar para vocês, ou apresentar para vocês, duas formas de você arremessar, né? Você arremessar a bolinha, no caso que vai ser o implemento que a gente vai jogar, vai usar hoje para brincar. Então a gente vai aprender a duas formas de utilizar esse arremesso com a bolinha, tudo bem? São duas sugestões que você pode utilizar no momento da realização da nossa atividade. Bom, a primeira forma de arremessar que eu estou trazendo para vocês é a forma de arremessar de cima para baixo, né? A gente chama de cima para baixo. É o que eles chamam de padrão maduro. Ou seja, você vai segurar a bolinha com a mão elevada, como você vê na imagem aí, tá? Esta mão vai estar mais ou menos à altura da cabeça e eu vou usar principalmente quando eu for arremessar para tentar atingir objetos que estão a uma certa distância. Ou seja, eu não quero muito a questão da altura com que eu vou arremessar a bolinha, mas sim a distância em que eu vou arremessar a bolinha. Então, quando eu quero atingir algo que está a uma certa distância de mim e que não precisa de muita altura, o que eu faço? Eu uso esse tipo de arremesso, que é segurando a bola aqui ao lado da cabeça. Vou trazer para vocês aqui um exemplo, né? Vou aproveitar aqui a oportunidade para mostrar para vocês o desenho que você, através desse desenho, você vai conseguir visualizar o gesto motor que você pode estar utilizando. Outra coisa, quando a gente termina o movimento de arremesso, é importante que os nossos dedos eles estejam apontando para o objeto a ser acertado. Ou seja, quando eu realizo o movimento, né, é importante que estes meus dedos que estão segurando a bolinha, eles acertem ou eles se apontem direcionando o alvo que eu quero acertar. É fundamental isso, porque isso nos ajuda a ter mais precisão na hora de executar o nosso arremesso.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Isso. Então, por exemplo, né? Eu seguro a bolinha aqui, ó. Sustento a bolinha aqui, ó, acima da minha cabeça, certo? E vou arremessar a bolinha. Quando eu arremesso, os meus dedos vão ficar apontando na direção do alvo que eu pretendo acertar, porque isso vai ajudar a direcionar a bola para o alvo, ok? Para o alvo. Então, quando eu arremesso, né, eu finalizo apontando o dedo para onde eu quero acertar com a bolinha. Isso é fundamental para a gente ter melhor precisão na hora do arremesso. Então, vamos lá. Qual é a outra forma de arremessar? A outra forma de arremessar é de baixo para cima. Ou seja, ao invés de eu segurar a bolinha ao alto, eu vou segurar a bolinha embaixo, né? Eu vou levantar aqui para mostrar para vocês, ó, tá? Eu vou segurar a bolinha, ó, embaixo e vou fazer um movimento de arremesso para frente, ó. Ao invés de eu vir de cima para baixo, eu vou vir de baixo para cima e vou arremessar a bolinha em direção ao alvo. Arremessando a bolinha em direção ao alvo, ok? Esse é o nosso arremesso de baixo para cima, tá bom? Eu seguro a bolinha com a palma da mão, desço a mão até ali na cintura e uso o movimento de lançar, né, de baixo para cima. Terminar o movimento com a palma da mão voltada para o objeto a ser acertado. Ou seja, quando eu finalizo o movimento, a minha mão para com a palma da mão apontando para onde eu quero acertar. Ok? Assim como quando eu jogo de cima para baixo, eu termino apontando para frente onde eu quero acertar, de baixo para cima eu lanço e finalizo direcionando na altura e na direção do objeto que eu pretendo acertar. Essas são as duas formas da gente, como sugestão que a gente traz, para que vocês possam praticar durante a nossa atividade. E aí, então, finalmente, qual vai ser a nossa atividade da aula de hoje? A primeira atividade que a gente vai utilizar, ela diz respeito às 6 latinhas que nós arrecadamos aí durante a semana. Então, você vai montar a pirâmide exatamente como está aqui na imagem, né? 3 latinhas na base, 2 latinhas em cima e mais uma latinha no final aí em cima das outras 2, formando uma pirâmide. Aonde você vai fazer isso? Você pode colocar isso em cima de uma cadeira, em cima de um banco, em cima de uma mesa, só precisa tomar cuidado para usar um espaço, um quintal, uma varanda, na sala mesmo, enfim, mas que não tenha objetos que possam quebrar por perto, para evitar que você, ao derrubar as latinhas, você acabe atingindo esses objetos, tá bom? Então, vamos procurar um lugar que seja apropriado para a gente poder realizar essa atividade. Pois bem, é importante lembrar que dentro dessa latinha, porque essa latinha é muito leve, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a latinha aqui que eu tenho em mãos. Essa latinha é muito leve, então eu preciso colocar dentro dela bolinhas de papel, pode ser até papel higiênico, não tem problema não, tá? Mas papéis úmidos, molhados, porque eles vão pesar dentro da latinha. Se você não tiver papel para colocar dentro da latinha, não tem problema não. Pega umas pedrinhas e coloca dentro, tá bom? Da latinha, umas pedrinhas dentro da latinha. É importante que a latinha esteja somente com a parte onde você vai tomar o refrigerante, né, aberto, não toda. Se ela estiver toda aberta, você vai precisar fechar ela com ou com uma fita crepe, ou com plástico, enfim, com alguma coisa para evitar que as pedrinhas fiquem caindo toda vez que você derrubar a latinha, tá bom? Por que a gente vai botar a pedrinha dentro da latinha? Para ela pesar um pouquinho mais, não é para encher de pedras, ela não vai cair, é só no fundinho mesmo dela, para botar umas pedrinhas, tá? Para que ela pese um pouquinho, para que nem só o vento derrube elas. Aí precisa realmente da bolinha, do impacto da bolinha para derrubá-las, tá bom? Pois bem, já expliquei que a gente precisa das latinhas para fazer a pirâmide, dentro das latinhas precisa ter
as pedrinhas ou ainda um pouco de papel molhado. Em seguida, eu monto a pirâmide, né, conforme a figura aqui, já expliquei o local que você vai utilizar, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai se afastar desta pirâmide de latinhas, uns 4 passos mais ou menos, né? Vamos botar aí uns 4 metros, estendendo 1 metro para cada passo. E aí, em pé, nós vamos estar em pé, vamos usar as 4 bolas de papel que a gente confeccionou, tá? E vamos arremessar uma por vez com a nossa mão de dominância. Qual é a mão de dominância? É aquela geralmente que você usa para escrever. É aquela que você tem melhor coordenação motora. E você geralmente costuma fazer as coisas mais com esta mão. Mas lembre-se, nós vamos arremessar a bolinha com ambas as mãos. Mas primeiro, vamos usar a mão de dominância. Tá legal? E aí você vai arremessar as 4 bolinhas, né, com uma das formas de arremessar. Pode ser, por exemplo, de cima para baixo. Em seguida, você vai identificar quantas latinhas você derrubou com esses 4 arremessos. Você pode executar isso umas 2 vezes seguidas, né? Para poder pegar bem as precisões, tá bom? E depois você vai pegar e vai usar a outra forma de arremessar. Se você começou de baixo para cima, você depois faz de cima para baixo. Se você começou de cima para baixo, depois você inverte e faz o de baixo para cima, tá bom? O importante é que você realize as 2 formas de arremesso. Depois, vai da sua criatividade de arremessar de outras formas diferentes. De costa, arremessar girando, arremessar de lado, né? Então, você pode arremessar de várias maneiras possíveis. Eu posso arremessar aqui, ó, de costa. Eu posso arremessar de lado, girando de lado a bolinha, né? Segura a bolinha aqui e arremesso de lado. Enfim, eu posso criar outras possibilidades de arremessar essa bolinha. Isso vai melhorar cada vez mais a minha precisão e a minha coordenação motora. Nós trouxemos apenas 2 sugestões para vocês que a gente gostaria que você também realizasse. Pois bem, depois que você realizar as duas formas sugeridas, e também se você quiser usar outras formas também, você vai usar agora a mão de não dominância, ou seja, a outra mão a que você tem mais dificuldade de precisão, para que você também estimule esta mão de não dominância a realizar os movimentos, tá bom? Esta foi a nossa primeira atividade de hoje, tá? Agora, a nossa segunda atividade da aula de hoje. Qual vai ser a segunda? Pois bem, lembre-se que nós falamos dos esportes paralímpicos. O que são os esportes paralímpicos? São aqueles esportes adaptados a pessoas com deficiência, correto? Podem ser deficiências motoras, físicas, né? Podem ser deficiências intelectuais ou podem ser deficiências neurológicas. Então, existem diversos tipos de deficiências, tá bom? E aí, nós vamos trazer uma deficiência em específico, que é a paralisia cerebral. Essa paralisia cerebral, a paralisia cerebral, ela vai limitar muitos movimentos, tá bom? Assim como uma outra deficiência também que a gente já deve ter percebido, ou geralmente a gente tem algum conhecido nosso que tem, que é o cadeirante, né? A pessoa que não tem condições de andar, elas são paraplégicas, elas não conseguem desenvolver nenhum tipo de movimento da cintura para baixo, tá bom? E aí nós vamos, então, reproduzir aqui, ou vivenciar aqui na nossa segunda atividade, esse esporte de precisão adaptado à cadeira, aos cadeirantes, correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sentado em uma cadeira, mantendo a mesma distância, nós vamos sentar na cadeira, mantendo a mesma distância que a gente tinha quando estava em pé, certo? Nós vamos encostar a nossa costa lá atrás da cadeira. Se eu não tiver cadeira, eu tiver só um banco, eu encosto o banco então na parede e encosto minha costa na parede, tá bom? Por que isso? Para a gente não se apropriar das forças da perna, porque como a gente está vivenciando uma atividade semelhante às condições do cadeirante, então nós precisamos entender que nós não podemos usar os membros inferiores, as nossas perninhas. Então, para isso, nós vamos encostar nossa costa no encosto da cadeira e vamos arremessar as bolas de papel sem tirar a costa lá do encosto da cadeira, tá bom? Para a gente ver a dificuldade que é de arremessar a bola sentados, tá bom? Sentados. Ah, professor, não consegui banco, não consegui nada e tal. Não tem problema. Senta no chão
ok? Estende as perninhas, encosta a costa na parede e faz a atividade, essa segunda atividade, que é essa vivência dos esportes de precisão adaptados a cadeirantes, tá bom? Lembrando de experimentar as duas formas de arremessar, tanto por cima quanto por baixo. Mas também pode, se quiser, arremessar de outras maneiras, como nós já falamos, como, por exemplo, o arremesso lateral, tá? Tudo é válido para você melhorar o seu acervo motor. Bom, gente, essa foi nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês pratiquem ela com muito prazer. Ela é muito legal, ela contribui muito para a nossa coordenação motora, para melhorar a nossa coordenação motora, tá legal? E ela vai nos ajudar a desenvolver outras atividades que nós vamos fazer daqui para frente, com outros esportes. Ao final da nossa aula, ou seja, depois que você fizer essa prática, eu gostaria que você assistisse ainda um vídeo que eu vou postar para vocês aí, que é um vídeo do Comitê Paralímpico e que fala sobre a bocha. Explica um pouco de como é que funciona a bocha paralímpica, tá? E é um vídeo muito legal, muito motivacional e que vai ser super legal porque vai servir para a nossa próxima aula, tá? Então, ao final da aula de hoje, você vai lá e assiste esse vídeo que ele estará disponível para vocês, tá bom? Outra coisa importante, eu gostaria que vocês postassem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Uma fotozinha sua, pelo menos uma fotozinha sua, praticando uma dessas duas atividades que eu solicitei para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês praticassem as duas atividades e realizassem as duas formas, pelo menos, de arremesso, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Tá legal? Mas, na hora de postar, basta postar uma fotozinha sobre uma das duas atividades que você tenha feito, a que você mais gostou delas, por exemplo. Tá bom? E aí você posta pra gente lá na nossa aula. Bom, gente, por hoje, essa foi a nossa aula. Eu desejo a vocês uma excelente semana e até a nossa próxima